Me chamo Beatriz, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, do Centro de Educação Aberta e à Distância. O meu polo fica situado na cidade de Iuma, Piauí. Sou a aluna estagiária Beatriz e o assunto da minha videoaula é manutenção da saúde. Esse tema é encontrado no livro didático do 7º ano do Ensino Fundamental 2. Neste tema, iremos estudar como determinadas atitudes pessoais e as vacinas podem auxiliar na manutenção da saúde. Porém, antes veremos que o nosso corpo também possui mecanismos que evitam algumas doenças. Embora diversos fatores possam afetar a nossa saúde, não é sempre que ficamos doentes. Isso ocorre porque o corpo humano possui algumas formas de defesa que auxiliam a manutenção da saúde. O conjunto de mecanismos de defesa do corpo é chamado de imunidade. A imunidade, ela pode ser considerada como a resistência ou a proteção do organismo contra qualquer agente estranho que entre no corpo e não faça parte dele. E podemos citar como exemplo os vírus, bactérias, poeiras e entre outros. Os mecanismos de defesa do corpo, eles agem de formas variadas. Antes de estudá-los, vamos identificar os componentes do sangue que possuem células que fazem parte da defesa do corpo. Temos o plasma, os glóbulos brancos, plaquetas e os glóbulos vermelhos. O plasma é a porção aquosa do sangue e é constituído de águas e outros materiais como os nutrientes. A sua principal função é o transporte desses materiais e os demais componentes do sangue. Os glóbulos brancos são células que participam da defesa do organismo. Também são chamados de leucócitos. E existem vários tipos de glóbulos brancos. Todos eles são relacionados à destruição de agentes estranhos ao nosso corpo. As plaquetas são fragmentos de células responsáveis pela coagulação sanguínea. Esse é o processo que diminui a perda de sangue em ferimentos. E os glóbulos vermelhos representam a maior parte das células do sangue. Também são chamados de hemácias. Possui o pigmento hemoglobina, de coloração vermelha, que é a cor característica do sangue. E graças à hemoglobina, essas células podem realizar o transporte de oxigênio para os tecidos do corpo. Primeiras linhas de defesa. Temos as barreiras do corpo, reflexo, células de defesa e processos inflamatórios. A pele, as membranas que revestem internamente órgãos do corpo humano e que ficam em contato com o exterior, como a mucosa da boca, olhos e nariz. Os pelos, os cílios, são exemplos de barreiras físicas que impedem a entrada de agentes estranhos no organismo. A saliva, as lágrimas e outras secreções formam barreiras químicas que evitam a entrada de desses agentes por possuírem substância que os destrói. Reflexo como o espirro e a tosse também auxiliam na eliminação de agentes estranhos, evitando a sua entrada ou expulsando-os do corpo. As células de defesa inespecífica se um agente estranho passa pelas barreiras do corpo e entra em ação a barreira celular.
Ela é formada pelos glóbulos brancos presentes no sangue, que destrói diversos agentes estranhos. E essas células, elas estão presentes em grandes quantidades nas inflamações, que podem ser formados em locais do corpo que foram lesados e onde diversos processos tornam o ambiente favorável à destruição de agentes estranhos. As inflamações podem provocar inchaço local, vermelhidão e febre. A segunda linha de defesa são células especializadas. É formada por outros tipos de glóbulos brancos que agem especificamente contra determinados vírus, micro-organismos, vermes e materiais estranhos que entram no nosso organismo. E essas células são capazes de reconhecer e destruir os agentes estranhos de forma mais rápida e direcionada. Por esses motivos, a segunda linha de defesa é chamada de imunidade específica, enquanto a primeira linha de defesa é chamada de imunidade não específica. Atitudes que preservam a saúde. Para evitar que o corpo humano seja exposto a agentes patogênicos, diversas atitudes podem ser adotadas e temos como exemplo hábitos de higiene pessoal. Atitudes como lavar as mãos, tomar banho e escovar os dentes auxiliam a manter a limpeza corporal e bucal. Esses hábitos eliminam o excesso de bactérias e outros micro-organismos presentes na pele e nos dentes, e evitando doenças como cárie ou as infecções de pele. Além disso, o hábito de lavar as mãos, principalmente antes das refeições, reduz a possibilidade de contaminação dos alimentos por possíveis agentes patogênicos presentes nas mãos. O uso de máscara também é muito importante, pois serve de barreira física aos vírus. Ingerir água filtrada ou fervida e cuidar do preparo de alimentos. A filtração e a fervura de água auxiliam na eliminação de vírus, micro-organismos e outros seres patogênicos. Lavar alimentos como frutas, verduras e legumes antes de seu consumo auxiliar a reduzir a probabilidade de ingerir agentes patogênicos, como vírus, bactérias ou ovo de vermes. Além disso, a lavagem pode auxiliar na retirada de agrotóxicos. Outro cuidado com os alimentos, principalmente os de origem animal, como as carnes, ovos, é cozinhar ou assar muito bem. Essa atitude elimina os possíveis agentes patogênicos que possam estar presentes nesses alimentos. Ação contra mosquitos e vetores de doenças. Evitar o acúmulo de água em objetos é uma atitude que auxilia a não proliferação de mosquitos vetores de doença, como mostra aqui na figura ao lado. Manter a caixa de água bem fechada, colocar também uma tela no ladrão da caixa d'água, lavar por dentro com escova e sabão os utensílios usados para guardar água em casa, encher de areia até as bordas os pratinhos dos vasos de plantas, jogar no lixo todo objeto que possa acumular água, como potes, latas e garrafas vazias, manter bem tampados torneios e barris d'água, remover tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Se você não colocou areia no pratinho da planta,
lavar bem com escova, água e sabão uma vez por semana, colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira bem fechada, lavar toda semana com escova e sabão os tanques que armazenam água, não deixar água de chuva acumulada sobre as lajes, trocar a água dos vasos de plantas aquáticas e lavar com escova, água e sabão uma vez por semana e fechar bem os sacos de lixo e deixar fora do alcance de animais. Também colocar telas em janelas e portas para evitar a entrada de mosquitos e utilizar repelentes são atitudes importantes contra os mosquitos e vetores de doenças. As vacinas reforçam a imunidade do corpo humano para determinadas doenças. Agora vamos falar como as vacinas agem na defesa do organismo. Se um agente patogênico modificado, sem a capacidade de causar a doença, é introduzido no corpo humano por meio da vacina, então determinadas células de defesa do corpo humano destroem agentes e produzem proteína específica chamada de anticorpos. Os anticorpos produzidos possibilitam que as células de defesa destruam rapidamente esses mesmos agentes patogênicos no caso de uma infecção futura e assim impedindo que a doença se desenvolva. Para que uma vacina alcance o máximo de sua eficácia na proteção contra determinada doença, é preciso que ela seja tomada de forma adequada, nas datas e doses corretas. O não cumprimento desses prazos podem reduzir a sua eficácia e deixar o corpo desprotegido. Existem diversos tipos de doenças patogênicas e, por isso, uma grande variedade de tipos de doença. Algumas são produzidas para proteger o corpo contra um agente patogênico, outras para a proteção contra 2 ou mais agentes. Então, é importante seguir as orientações indicadas nas carteiras de vacinação distribuídas gratuitamente nos postos de saúde. As carteiras de vacinação fazem parte de uma estratégia do governo para cuidar da saúde pública, além das campanhas de vacinação que ocorrem durante o ano. Essas são as referências usadas na elaboração dessa aula. Muito obrigada pela atenção de todos.